O Estado paralelo. Como o crime virou poder no Rio de Janeiro. Quando o Estado perde território, o poder escolhe outro dono. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade de contrastes. De um lado, cartões postais que encantam o mundo. Do outro, a presença constante da violência, das operações policiais, das guerras entre facções e da sombra silenciosa das milícias. O que para muitos é apenas manchete de jornal, para quem vive na cidade é rotina. Mas a violência do Rio não é apenas criminal, é institucional. O que acontece ali não é apenas conflito entre Estado e crime, é a disputa por quem manda. E ao contrário do que muitos pensam, o maior problema do Rio não é a presença do crime, mas a ausência do Estado. A história do crime organizado no Rio não nasceu do dia para a noite. Ela foi sendo construída lentamente, tijolo por tijolo, arma por arma, até criar aquilo que hoje chamamos de Estado paralelo, um poder não oficial, mas amplamente reconhecido. Um sistema que cobra impostos, impõe regras, controla territórios, decide quem entra, quem sai e como a comunidade vive. É um domínio capaz de fazer aquilo que o Estado não faz: estar presente. Quando o poder público falha em oferecer segurança, saúde, escola, transporte e justiça, alguém preenche o vazio. No Rio de Janeiro, esse alguém ganhou vários nomes ao longo das décadas. Primeiro foram os grupos que dominavam presídios e periferias. Depois surgiram facções com estrutura militar, armamento pesado e redes internacionais de tráfico. Nos últimos anos, um novo ator se impôs com força. A milícia, que se apresenta como protetora, mas age como empresa criminosa. Elas não ocupam apenas ruas, ocupam a vida social, política e econômica de bairros inteiros. O Estado paralelo não nasce apenas da violência. Nasce da lógica. Nasce quando o cidadão olha para o governo e não enxerga proteção. Nasce quando a polícia chega tarde demais, quando as instituições falham, quando a lei é distante. Em muitas regiões, o crime não é visto como invasor, mas como gestor. É ele quem resolve conflitos, garante transporte, controla o comércio, negocia paz temporária e até organiza festas. O crime substitui o Estado porque o Estado desistiu de tentar. O resultado é um Rio dividido. Há o Rio de asfalto, das praias, dos estádios e dos turistas. E há o outro Rio, o Rio que vive em disputa permanente, onde o silêncio é lei, onde ninguém fala demais e onde o medo está em cada esquina. Nesse território, o poder não está no Palácio Guanabara, nem no Congresso, nem no Supremo. Está em quem controla o fuzil, o dinheiro, a fronteira e a informação. Está em quem é capaz de mandar sem precisar se apresentar. E quando um poder se estabelece dessa forma, ele não sai com decreto, operação ou promessa. Quem acredita que o Estado pode recuperar o Rio apenas com polícia, não entende o tamanho do problema. O crime não domina territórios apenas com violência, mas com economia. Há um mercado paralelo de gás, internet, transporte alternativo, segurança, armas, drogas, imóveis e proteção. É um capitalismo clandestino que movimenta milhões. E onde há dinheiro, há influência política. Este vídeo mergulha no que não aparece no noticiário. Como o Estado perdeu terreno, como o crime se tornou poder político, como as milícias se infiltraram nas instituições e por que algumas áreas do Rio vivem sob leis próprias. Mais do que uma guerra urbana, é um processo histórico que mudou a forma como o Brasil entende segurança e violência. Quem tem poder no Rio não é apenas quem dispara, mas quem controla as regras do território. O Estado paralelo não se esconde. Ele se impõe. E enquanto o governo acredita que está combatendo o crime está governando partes do Rio. O começo da guerra, quando o Rio perdeu o controle do próprio território. A história do Estado paralelo no Rio não começa com helicópteros sobrevoando favelas, nem com blindados subindo morro.
Ela começa muito antes, quando o Estado deixou de estar onde deveria. Durante grande parte do século XX, o Rio cresceu rápido demais, com migração intensa, urbanização desordenada e políticas públicas incapazes de acompanhar o ritmo. Bairros inteiros surgiram sem escola, sem saneamento, sem saúde, sem transporte e sem polícia. Quando a presença do Estado é irregular, a lei vira uma escolha. E onde a lei é escolha, outro poder aparece. No início, esse poder era fragmentado. Pequenos grupos controlavam áreas específicas, muitas vezes ligados a jogos ilegais, exploração econômica local ou contravenção. Esses grupos formavam uma espécie de microgoverno, cobrando taxas e exercendo controle pela força. Mas a virada decisiva ocorreu dentro dos presídios. Em cela superlotada, sem controle estatal efetivo, criminosos desenvolveram estruturas de comando, disciplina e hierarquia. O cárcere, que deveria enfraquecer o crime, acabou organizando-o. A partir dos anos 1980, o tráfico internacional de drogas explodiu no Brasil, e facções do Rio encontraram um mercado lucrativo. Surgiram armas sofisticadas, rotas de distribuição, comunicação protegida e uma lógica militarizada. As facções passaram a dominar territórios inteiros, não apenas ruas. Impuseram toques de recolher, patrulhas armadas, cobranças e códigos próprios de convivência. Muitos moradores, sem alternativa, viram nesses grupos uma forma de proteção contra outros criminosos e até contra abusos do próprio Estado. A partir daí, a cidade começou a ser dividida. De um lado, comunidades sob domínio de facções. De outro, regiões sob controle policial. Esse confronto gerou uma guerra permanente, e o Estado não conseguiu recuperar o espaço perdido. A polícia entrava e saía. O crime ficava. A cada operação policial, surgiam novas armas, novas rotas, novas barreiras. O que deveria ser território do governo passou a ser território negociado na base do fuzil. O problema cresceu quando as facções perceberam que dominar território não era apenas uma vantagem militar, mas econômica. Quanto maior a área sob controle, maior a arrecadação. E quanto maior a arrecadação, mais armas e mais poder. O círculo se retroalimentava. O Rio começou a viver uma realidade em que o Estado só aparecia armado, e o crime todos os dias. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o Estado tentou retomar o controle com operações massivas, mas o efeito foi limitado. O crime já estava entranhado na cultura local, empregando mão de obra, oferecendo serviços e criando redes de influência. A presença armada da polícia funcionava como ocupação temporária, não como solução. Quando os blindados iam embora, o poder paralelo voltava. Esse ciclo criou um ambiente perfeito para o surgimento de algo ainda mais perigoso. Grupos que não apenas dominam território, mas administram a vida social. Enquanto as facções construíram seu poder pela violência e pelo tráfico, as milícias surgiram com outro discurso: o da proteção. Ex-policiais, agentes de segurança e grupos armados começaram a ocupar regiões que antes estavam sob controle do tráfico. No início, foram vistos como solução. Em pouco tempo, se tornaram outro modelo de exploração. Hoje, o Rio não vive apenas uma guerra contra o crime. Vive um conflito de soberania. Em algumas regiões, quem decide não é o Estado, é o grupo armado. Eles controlam a entrada de caminhões, o comércio local, o transporte alternativo, o gás encanado, os serviços de internet, a construção civil. É uma economia subterrânea que movimenta milhões e financia armamento e influência política. O início dessa guerra não foi marcado por uma única data ou evento. Foi um processo lento, silencioso e institucionalizado. O Estado recuou um pouco a cada ano. Cada ausência virou oportunidade. Cada falha virou lucro. E quando o poder paralelo se torna rotina,
Ele deixa de ser percebido como exceção, passa a ser visto como regra. A pergunta que o Rio ainda não conseguiu responder é simples: quando o Estado abandona um território, quem o recupera? Porque polícia com armas recupera ruas por horas, mas só política com presença recupera comunidades para sempre. Facções, milícias e o nascimento do Estado paralelo econômico. O Rio de Janeiro não está dividido apenas pela geografia, está dividido pela economia. Existem dois mercados funcionando lado a lado: o oficial, com leis, impostos e regras, e o paralelo, com fuzis, ameaças e silêncio. O Estado perdeu território físico, mas perdeu algo ainda mais importante: perdeu o controle econômico. E quando o dinheiro muda de dono, o poder muda junto. Durante os anos 1990 e 2000, as facções ligadas ao tráfico de drogas se expandiram com rapidez. Não eram apenas grupos armados, eram empresas clandestinas com logística, comunicação e hierarquia. A venda de drogas financia armas, armamento financia território, território financia domínio social. Cada morro é um mercado. Cada rota de abastecimento é uma fronteira comercial. A facção se tornou um governo com receita própria, fiscais próprios, inteligência própria e até regras próprias. Esse sistema criou algo mais complexo do que violência. Criou dependência. Muitos moradores desempregados e sem assistência pública passaram a viver dentro desse ecossistema. Trabalham como olheiros, mototaxistas clandestinos, transportadores, vigias ou pequenos comerciantes favorecidos pela facção. Em algumas comunidades, o crime distribui cestas básicas, paga tratamento médico, financia reformas, organiza festas e até controla a entrada de serviços públicos. Não é só poder pela arma, é poder pela presença. Mas quando parecia que o Rio já convivia com uma estrutura criminosa consolidada, surgiu outra ainda mais profunda: a milícia. Ao contrário das facções que nasceram em presídios e becos, a milícia nasceu dentro das próprias instituições do Estado. Surgiu com o discurso de combater o crime e proteger a comunidade. Em muitos bairros, foi recebida como solução. Mas essa solução tinha preço. A milícia entendeu algo que o tráfico demorou décadas para aprender. O verdadeiro poder está no dinheiro legalizado. Em vez de lucrar apenas com drogas, passou a dominar serviços. Cobrou por segurança, depois por transporte alternativo, depois pelo botijão de gás, depois pela TV clandestina, depois pela internet, depois pela compra e venda de imóveis, depois por votos. Um grupo armado que controla casas, ruas, votos e negócios não é organização criminosa. É administração paralela. A milícia transformou o crime em uma empresa. Onde o tráfico vendia violência, a milícia vendia normalidade. E foi justamente isso que abriu as portas para algo muito mais perigoso: a infiltração política. Se uma facção controla votos em uma comunidade, ela tem poder temporário. Se a milícia controla os imóveis, o comércio, os transportes e as urnas, ela tem poder permanente. E poder permanente vira influência institucional. Hoje, muitas regiões do Rio vivem sob um regime econômico clandestino. Caminhões só entram se pagarem taxa. Comerciantes só funcionam se forem autorizados. Novos moradores só podem construir se negociarem. Nada é gratuito. Há cobrança para tudo. E como essa economia não paga impostos ao Estado, o Estado perde recursos enquanto o crime ganha força. É como se duas cidades coexistissem na mesma rua. Uma legal e frágil, outra ilegal e estruturada. Por trás desse poder econômico, há algo ainda mais silencioso: o medo. Um comerciante que paga proteção nunca denuncia. Um morador que depende da internet clandestina não reclama. Um motorista que só consegue trabalhar no transporte alternativo da milícia não tem escolha.
A economia paralela cria reféns invisíveis. O crime deixa de ser exceção e se torna cotidiano. O mais chocante é que muitos moradores preferem a administração do crime à ausência total do Estado. Para quem vive décadas sem ônibus, sem polícia, sem médico, sem creche, sem coleta de lixo, qualquer serviço vira referência de ordem. É o retrato da derrota institucional. O crime não precisou convencer ninguém com ideologia. Convenceu com presença. O Rio não perdeu território só para o fuzil. Perdeu para o dinheiro. E quando a economia criminal se torna mais eficiente do que a economia legal, nenhuma operação policial, por mais grandiosa que pareça, é capaz de desmontar esse sistema. Porque o Estado só entra com armas. O crime entra com regras, organização, negócios, oferta e lucro. Neste ponto do documentário, fica claro que o Estado paralelo não é apenas um inimigo armado. É uma estrutura que se expandiu enquanto o governo observava de longe. O crime virou empresa, empresa virou poder e o poder virou governo. Não oficial, mas real. Quando o Estado bate de frente, operações, blindados e a guerra que nunca acaba. Quando o Estado finalmente reagiu, reagiu com força. Helicópteros sobrevoando comunidades, blindados subindo morro, tropas fortemente armadas circulando em becos estreitos, televisões transmitindo ao vivo a movimentação policial. Era a imagem do poder tentando retomar o que havia perdido. Mas ao contrário do que se imaginava, a guerra urbana do Rio nunca foi apenas sobre armamento. Foi sobre estratégia. E nisso, o Estado chegou atrasado. As operações policiais no Rio de Janeiro carregam um paradoxo. Quando o governo não entra, o crime domina. Quando o governo entra, o crime se espalha. O confronto transforma as ruas em campo de batalha. Em cada incursão, moradores ficam sob fogo cruzado, comércio fecha, escolas param, o medo toma a cidade inteira. E ao fim do dia, quando a polícia volta para suas bases, o território permanece sob controle do mesmo grupo armado. O Estado aparece como visitante. O crime permanece como residente. Operações grandiosas ganham manchete, mas raramente mudam a rotina de quem vive ali. O poder paralelo aprendeu a sobreviver. Criou rotas de fuga, pontos de observação, abrigos improvisados, sistemas de comunicação por rádio e aplicativos protegidos. A logística, a comando, a inteligência. Enquanto isso, cada ação policial tem começo e fim marcados. Entra, confronta, recua. É uma operação militar com prazo. Já o crime opera com calendário interminável. A cada grande operação no Rio, a sociedade se divide. Há quem aplauda a força policial, acreditando que a violência só pode ser combatida com mais violência. Há quem critique, afirmando que o custo humano é alto demais. No meio das opiniões está a realidade. A operação sempre resolve a cena, nunca a causa. É como varrer água com pano. O problema parece resolvido até a próxima chuva. O crime organizado aprendeu a reconstruir rápido. Perde armamentos em um dia, compra novamente no outro. Perde homens em um confronto, recruta novos com a mesma velocidade. Cada preso vira inspiração para outro entrar. É um sistema que se retroalimenta porque oferece algo que o Estado historicamente negou: dinheiro, pertencimento e proteção. Mesmo que falsa. Do ponto de vista político, operações também servem para mostrar força. Governos anunciam incursões como provas de ação. Secretários de segurança dão entrevistas. Resultados são apresentados em números. Armas apreendidas, drogas destruídas, prisões realizadas. Mas o que nunca aparece no relatório é o mais importante: quem de fato controla o território depois que tudo acaba. E na maioria das vezes, não é o Estado. O desafio fica ainda maior quando se observa o papel dos moradores. Para quem vive nessas regiões, a presença policial não significa garantia de segurança. Significa risco.
Muitas operações acontecem sem planejamento urbano, sem inteligência social, sem proteção às famílias. O Estado aparece armado, mas invisível quando mais se precisa dele. Não é raro que moradores vejam o crime como administração estável e o Estado como intruso eventual. Essa guerra contínua esgota não apenas recursos, mas confiança. A cada operação, cresce o sentimento de que nada muda. A sociedade se acostuma com a ideia de conflito permanente. E quando o conflito vira rotina, ele deixa de indignar. O Rio se transformou em um laboratório de operações urbanas que nunca terminam. Blindados vão, blindados voltam. A comunidade permanece igual. O Estado insiste na força, porque não construiu outras ferramentas. Segurança pública virou sinônimo de tiro, helicóptero e ocupação. Mas segurança real começa com escola, emprego, saneamento, iluminação, saúde e oportunidade. A arma só disputa terreno físico. A política disputa território social. E é nesse ponto que o crime vence. Ele está onde o Estado nunca esteve. No final, as operações são sempre anunciadas como grandes vitórias, mas raramente mostram um plano futuro. Não há continuidade. Não há ocupação permanente. Não há reconstrução institucional. O Estado entra como tempestade e sai como vento. O crime entra como chuva fina e fica para sempre. A Guerra do Rio não é militar, é histórica. E ela continuará enquanto o Estado insistir em lutar com fuzil, enquanto o crime luta com presença. A presença que o Estado não tem. Como o crime ocupa o espaço do governo. O crime organizado não controla territórios apenas porque tem armas. Ele controla porque está presente. E presença, muitas vezes, vale mais do que força. Em muitos bairros do Rio, o Estado aparece apenas quando é tarde. Aparece para registrar ocorrência, para fazer operação, para conter crise, mas nunca aparece para prevenir, construir ou cuidar. O crime, ao contrário, está ali todos os dias. Ele observa, negocia, pune, protege e administra. A arma é apenas a ferramenta. O poder real está na constância. Em algumas comunidades, quem resolve briga de família não é a polícia. É o chefe do morro. Quem autoriza uma obra não é a prefeitura. É o comando. Quem define horário de comércio não é o código municipal. É o regulamento da facção. O crime se tornou Estado porque faz coisas que o Estado deveria fazer, mas não faz. Quando o governo não consegue garantir qualidade de vida, alguém garante, mesmo que seja pela força. Esse processo é visível no cotidiano. Quando o tráfico ou a milícia determina lei do silêncio, ninguém discute. Quando proíbe certos crimes, há punição imediata. Quando ordena toque de recolher, o bairro se cala. E para muitas pessoas, mesmo vivendo sob medo, existe uma sensação de organização. Ruas ficam mais seguras à noite. Crimes comuns desaparecem. Ladrões não roubam dentro da própria comunidade. Isso não é benevolência. É estratégia. O crime cria ordem para exercer domínio. E essa ordem, por pior que seja, é percebida como mais eficiente do que o caos do abandono estatal. É por isso que, em muitos relatos, moradores afirmam preferir a lei do morro à ausência completa de lei. A facção não precisa convencer com discurso. Convence com prática. Chega antes da polícia, antes da ambulância, antes do saneamento, antes da creche. A facção está onde o Estado tem medo de estar, onde o Estado é incapaz de permanecer. A presença do crime vai além da rua. Ela alcança a economia. Em lugares controlados pelo tráfico, carros só circulam se autorizados. Caminhões só entram se pagarem taxa. No comércio local, fornecedores precisam negociar com homens armados. E tudo isso funciona como um sistema fiscal clandestino. A facção não cobra impostos para manter o bairro. Cobra para manter o poder. A moeda do crime é o medo, mas o instrumento é a organização.
Com a milícia, a presença se torna ainda mais profunda. Enquanto o tráfico controla o que entra e o que sai, a milícia controla o que existe. O comércio de gás, a internet, a segurança privada, o transporte alternativo, o aluguel de casas, a venda de terrenos, a proteção de lojas, tudo passa pela cobrança. Não há competição. Não há concorrência. Não há Estado para fiscalizar. Há apenas a regra da arma. E quando o crime passa a fornecer serviços que deveriam ser públicos, a fronteira entre certo e errado se embaralha. Crianças crescem acreditando que a facção é responsável pela ordem. Comerciantes aprendem que segurança é produto privado. Moradores percebem que a presença do Estado depende do bairro onde moram. Isso cria uma cultura de naturalização. O poder paralelo deixa de ser exceção moral e passa a ser regra social. O efeito psicológico disso é devastador. A população se acostuma. As pessoas param de esperar do governo, parar de acreditar que algo vai melhorar, parar de denunciar, parar de resistir. A submissão deixa de ser medo e vira hábito. O crime, então, não domina apenas a rua, domina a mente. O que torna o Estado paralelo tão forte não é a arma, mas a rotina. O tráfico e a milícia não precisam convencer toda a população. Só precisam estar presentes enquanto o Estado está ausente. Só precisam cobrar quando o governo não aparece. Só precisam impor regras enquanto a lei não chega. E quando isso acontece por anos, o poder não precisa mais ser discutido. Ele é aceito. O Rio vive um paradoxo cruel. Em algumas regiões, o crime oferece mais ordem do que o governo. Não porque seja melhor, mas porque é constante. Um Estado que aparece apenas quando há tiro nunca terá autoridade sobre quem vive à sombra da violência. Segurança não é entrada de blindado. Segurança é presença diária. E esse é o único território onde o crime sempre venceu. Quando a população entende que o crime é inevitável, o Estado perde mais do que ruas, perde legitimidade. E quando o Estado perde legitimidade, seus uniformes, suas leis e suas políticas viram apenas símbolos vazios. A política do medo, votos, silêncio e o poder que cresce nas sombras. O Estado paralelo não domina apenas territórios e economias. Ele domina algo muito mais poderoso, a política. No Rio de Janeiro, o voto não é apenas escolha. Em muitos lugares, é sobrevivência. Quando o crime controla ruas, controla eleitores. Quando controla eleitores, controla candidatos. E quando controla candidatos, invade a máquina pública. Esse é o ponto em que o Estado deixa de ser apenas ausente e passa a ser cúmplice, mesmo que silenciosamente. Durante anos, o Brasil tratou o tráfico e a milícia como problemas de polícia. Mas hoje, eles são problemas de Estado. Em muitas regiões, candidatos só fazem campanha se autorizados pelos grupos armados. Carros de som só entram com permissão. Movimentações políticas só acontecem com garantia de segurança. A fachada é democrática. Nos bastidores, é tudo negociado. O crime descobriu que a influência política vale mais do que qualquer fuzil. Um deputado eleito pode mudar leis, direcionar verbas, liberar obras, interferir na polícia e garantir impunidade. Um vereador pode regular transporte, comércio, serviços públicos e licenças. Um prefeito pode decidir contratos milionários. O Estado paralelo percebeu que, para dominar a cidade, não basta controlar o morro, é preciso controlar o gabinete. Em alguns bairros do Rio, as milícias organizam campanhas completas. Escolhem candidatos, financiam material, obrigam moradores a votar e garantem resultados. Um voto não é opinião, é comando. E quando a política nasce do medo, a democracia vira teatro. A urna continua eletrônica. O processo continua formal. Mas a vontade popular foi sequestrada. O silêncio também é arma. Moradores sabem que falar demais tem consequência.
Denunciar tem consequência. Votar errado tem consequência. Muitos presumem que vivem em liberdade, quando na verdade vivem em vigilância. Em locais onde o Estado paralelo manda, ninguém é anônimo. Todos são observados. E quem controla a informação controla o destino. A infiltração política não é teoria, é fato. Há casos de agentes públicos, policiais, vereadores e até deputados com ligações diretas ou indiretas com grupos criminosos. Alguns foram presos, outros investigados, outros continuam agindo. Em certas regiões, o crime não disputa o poder, ele administra o poder. A fronteira entre Estado e organização criminosa se mistura a ponto de ser impossível identificar onde termina o governo e onde começa o comando armado. Essa infiltração cria um ciclo perverso. Políticos ligados ao crime impedem que o Estado combata o crime. Projetos de lei que poderiam fortalecer a investigação são barrados. Operações são vazadas antes de acontecer. Delegados são pressionados. Policiais são afastados. Testemunhas desaparecem. Nada muda, porque quem deveria mudar é parte do problema. Para o cidadão comum, isso significa viver sem voz. Não importa a eleição, o partido, o discurso. Em muitos bairros do Rio, o poder já está decidido antes do primeiro voto ser registrado. E como o Estado não consegue garantir proteção, ninguém arrisca denunciar. A democracia existe no papel, mas não na prática. O mais grave é que essa infiltração política não é percebida como golpe. É silenciosa, gradual, invisível. Não precisa de tanques. Não precisa de anúncio. Basta garantir influência dentro das instituições. Quando um grupo armado controla um cargo público, ganha informações, contratos, indicações e armas legais. É o crime com documento oficial. Nesse cenário, a sociedade vive um dilema. Muitos moradores odeiam o crime, mas preferem não confrontá-lo. Não porque concordem, mas porque sabem que discordar pode custar caro. Mas há também quem apoie. Em algumas comunidades, o discurso é claro. A milícia dá segurança. O tráfico não deixa bandido entrar. O governo nunca ajudou ninguém. Essa é a vitória mais perigosa do Estado paralelo. Transformar opressão em consenso. Quando o dominado acredita que precisa do dominador, a cadeia deixa de ser vista como cadeia. Vira rotina. O medo vira normal. A submissão vira estratégia de sobrevivência. E o crime agradece. No fim, a política do Rio não está apenas nas urnas. Está nos becos. Está nos rádios clandestinos. Está nas mensagens cifradas. Está na influência silenciosa de quem nunca aparece, mas sempre manda. O Estado paralelo não tomou o poder do Estado. O Estado entregou, lentamente, em silêncio, até que fosse tarde demais para voltar atrás. Quando o governo perde autoridade, a desconfiança que alimenta o Estado paralelo. O maior aliado do crime no Rio de Janeiro não é o fuzil, nem o dinheiro. É a desconfiança. Quando o cidadão deixa de acreditar no governo, qualquer alternativa parece melhor do que nada. O Estado paralelo cresce porque o Estado oficial encolheu antes. O poder armado apenas ocupou o espaço que ficou vazio. Durante décadas, o Rio assistiu à falência da confiança pública. Escolas abandonadas, postos de saúde sem médicos, delegacias sem estrutura, serviços básicos que nunca chegaram. A cidade aprendeu que pedir ajuda ao governo não significa receber ajuda. Em muitos bairros, a ligação para a polícia demora horas, a ambulância não entra, e obras públicas jamais passam pela porta. Não é que o Estado não exista, ele existe apenas no mapa. Na prática, há regiões em que a presença oficial desapareceu. Essa ausência constante transformou a população em descrente. Não é que os moradores prefiram o crime, é que não acreditam mais que o Estado seja capaz de protegê-los. E quando o medo se torna rotina,
Qualquer forma de organização parece solução. O crime se aproveita disso, oferecendo algo que o governo nunca conseguiu garantir: previsibilidade. A ordem do criminoso é perversa, mas está ali. Todos sabem como funciona, todos sabem as regras. O Estado, ao contrário, aparece de surpresa, armado e sem planejamento social. A desconfiança também nasce do histórico de abusos. Muitos moradores já foram vítimas de abordagens violentas, operações que destruíram casas, prisões injustas, chacinas e invasões sem mandado. Há famílias que perderam inocentes em operações, sem investigação e sem justiça. Há relatos de quem viu a polícia entrar, atirar e ir embora. Há mães que enterraram filhos e nunca tiveram respostas. Para essas pessoas, o Estado não é protetor. É ameaça. Enquanto isso, criminosos adotam uma estratégia emocional. Oferecem compensações, pagam funeral, dão remédio, distribuem cestas básicas, abrem crédito em mercados locais. Eles se apresentam como aliados da comunidade, como quem resolve problemas que o Estado não resolve. Esse falso senso de cuidado cria uma identidade perigosa. O morador começa a se sentir pertencente à ordem criminosa, ainda que contra a própria vontade. E quando o crime gera pertencimento, o Estado perde muito mais do que território. Perde lealdade. O resultado é um fenômeno psicológico profundo. Muitos moradores não denunciam o crime não porque aprovam, mas porque acreditam que denunciar não resolve. Se a polícia prende hoje, o criminoso volta amanhã. Se a comunidade ajuda a investigação, vira alvo. Se alguém se opõe, vira exemplo. O medo se transforma em cultura. Crianças crescem aprendendo a desconfiar do uniforme e a respeitar o bandido armado. O crime vira referência, a autoridade oficial vira suspeita. E quando a população acredita que o governo não funciona, o discurso do crime parece lógico. Não porque seja justo, mas porque é real. O Estado paralelo oferece o que o Estado ausente não oferece: resposta. O tráfico pune em minutos o que a justiça leva anos para julgar. A milícia resolve brigas que a polícia nem registra. Em regiões abandonadas, a comunidade aprende que o Estado só aparece para punir, nunca para proteger. Isso cria uma ferida invisível. A democracia não chega a todos. Há brasileiros que vivem sob Constituição e brasileiros que vivem sob decreto de criminoso. Há bairros onde lei é lei e há bairros onde lei é ameaça. O Estado não apenas perdeu poder, perdeu confiança. E quando uma população para de acreditar no Estado, a democracia vira enfeite e o crime vira governo. O pior é que essa desconfiança contamina tudo. Moradores param de denunciar, comerciantes param de buscar apoio legal, jovens param de acreditar em futuro fora do crime. O Estado perde controle porque perdeu credibilidade. E credibilidade não se recupera com operação policial. Se constrói com presença, serviço público, dignidade, investimento, educação e respeito. A cidade se divide não entre bons e maus, mas entre quem tem Estado e quem não tem. O Rio de Janeiro é prova viva de que a ausência institucional gera monstros. O crime não tomou o poder com força. Ele tomou com continuidade, com presença, com estratégia, com aproveitamento de um vazio que o governo deixou aberto por décadas. E quando a população desconfia mais do governo do que do criminoso, o Estado paralelo deixa de ser ameaça e se torna alternativa. É esse o ponto em que a sociedade se quebra, quando a legalidade perde significado e a ilegalidade vira cotidiano. O futuro em disputa. Há como retomar o controle? A pergunta que o Rio de Janeiro tenta responder há décadas é simples e brutal. É possível derrotar um poder que já se transformou em rotina? Porque o Estado paralelo não é apenas um problema de segurança. É parte de uma estrutura social, econômica e psicológica que se espalhou pela cidade como raiz de árvore rompendo o asfalto.
Ele está entranhado nos bairros, nas casas, nos comércios, na política, na mente e no medo. Retomar o controle não é só expulsar o criminoso. É reconstruir tudo o que foi abandonado. A primeira verdade que precisa ser dita é dura. Nenhuma operação, por maior que seja, será suficiente para recuperar o Rio. Pode prender líderes, apreender armas, destruir depósitos, ocupar regiões inteiras. Depois de meses, tudo volta. Porque onde não existe Estado permanente, o crime sempre retorna. Armas expulsam o criminoso da rua. Políticas públicas expulsam o criminoso da comunidade. E o Rio gastou anos tentando resolver com fuzil o que nasceu da falta de escola, emprego, saúde, moradia e Estado. A segunda verdade é ainda mais desconfortável. Para enfrentar um Estado paralelo, o governo precisa agir como Estado real. Presente todos os dias. Visível. Funcional. Confiável. Isso significa iluminar ruas, construir saneamento, pavimentar caminhos, abrir postos de saúde, instalar creches, criar programa social que chegue onde a milícia e o tráfico chegaram antes. Significa ter polícia que investigue, não apenas invada. Significa que quando um morador liga para pedir socorro, alguém atende. Parece óbvio, e é exatamente por isso que nunca foi feito. O terceiro pilar é desmontar a economia do crime. Não adianta apenas apreender drogas e armas. É preciso cortar o dinheiro. Para isso, o Estado tem de controlar transporte alternativo, gás, serviços clandestinos, construção irregular, venda de imóveis, agiotagem, segurança privada e todos os negócios que sustentam milícias e facções. O crime é lucrativo porque o Estado permitiu que fosse. E onde há lucro, haverá substituto para cada criminoso preso. O quarto passo é recuperar a confiança da população. Isso não se conquista com propaganda. Se conquista com presença. Quando o governo dá assistência a uma família que perdeu tudo, o crime perde espaço. Quando a escola funciona e oferece futuro, o tráfico perde recrutamento. Quando a polícia é treinada para proteger, não para invadir, a comunidade deixa de enxergá-la como inimiga. O maior inimigo do Estado paralelo não é o fuzil, é a esperança. Mas há um obstáculo tão grande quanto o crime, a própria política. Para enfrentar milícias e facções, é necessário enfrentar interesses infiltrados dentro das instituições. Isso significa investigar, punir e expor agentes públicos envolvidos. Significa romper alianças silenciosas que sustentam o crime dentro do poder. Enquanto a milícia tiver político, empresário e policial ao seu lado, ela não é organização criminosa, é organização de governo. Algumas iniciativas surgiram ao longo dos anos. As UPPs foram uma tentativa de ocupação permanente. No começo, funcionaram. Em algumas áreas, a queda da violência foi real. Mas como tudo no Rio, faltou continuidade, investimento, inteligência e política social. E quando o Estado recuou, o crime voltou, mais armado, mais organizado e mais infiltrado. A lição foi clara. Presença temporária não derrota poder permanente. A tecnologia pode ser aliada. Mapeamento de território, monitoramento de rotas, investigação financeira, inteligência cibernética e integração de dados podem enfraquecer a logística criminosa. Mas tecnologia sem política pública é só ferramenta. Inteligência sem Estado é só diagnóstico. O crime só perde quando deixa de ser útil para a comunidade. O Rio ainda tem chance. Essa chance começa quando o governo entende que segurança não se faz com operação esporádica, mas com presença diária. Quando a política para de negociar com milícia e passa a enfrentá-la. Quando o Estado entra antes do crime, não depois dele. Quando a sociedade volta a acreditar que vale a pena denunciar, votar, estudar, sobreviver. A verdade mais dura é também a mais importante. O Rio de Janeiro não está condenado, mas está cansado.
e cansaço gera conformismo. O futuro depende de recuperar aquilo que o crime tomou sem arma alguma. A esperança das pessoas. Quando o cidadão acreditar no Estado mais do que no bandido, o poder paralelo começa a ruir. Este documentário não é um alerta, é um espelho. Ele mostra o que acontece quando um governo abandona seu povo. Mostra como o crime se transforma em governo. Mostra como o medo vira rotina. Mas também mostra que nenhum poder é eterno quando a população decide que não aceita mais viver com ele. O Estado paralelo domina, porque o Estado oficial desistiu. O dia em que o Estado voltar primeiro, todos os outros dias serão diferentes.